Título do roteiro: Minha filha ligou aos prantos. Mãe, meu sogro me bateu. O que meu ex-marido fez depois parou a cidade inteira. Parte 1. O telefonema do inferno, 1085 palavras. Era uma terça-feira comum, daquelas terças-feiras que parecem iguais a todas as outras. O sol batia na janela da minha cozinha, iluminando a poeira que dançava no ar. Eu estava picando cebola. O cheiro forte e ardido enchia o ambiente, misturado com o aroma do feijão que já chiava na panela de pressão. Meu nome é Maria Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Tenho 58 anos, minhas mãos, calejadas de anos costurando para fora, seguravam a faca com firmeza. Eu gostava daquele momento. A paz da minha casa, o silêncio. A certeza de que, apesar de tudo, a vida seguia seu rumo tranquilo. Mas a vida, minha gente, a vida é traiçoeira. Ela espera a gente baixar a guarda, ela espera a gente sorrir para dar o bote. O telefone tocou. Não foi um toque normal. Pareceu mais estridente. Mais urgente. Sabe quando o coração de mãe dá aquele solavanco no peito antes mesmo de atender? Pois é, eu limpei as mãos no avental, aquele de florzinha que a Júlia me deu no Dia das Mães, e peguei o aparelho, no visor, o nome dela, Júlia filha, sorri. Pensei que ela fosse pedir a receita do bolo de fubá ou contar alguma gracinha dos alunos dela. A Júlia é professora de creche, a alma mais doce que Deus já colocou nesse mundo. Oi, filha, eu disse, com a voz mansa. Do outro lado, não houve resposta imediata. Apenas um som. Um som que nenhuma mãe deveria ouvir. Um soluço. Um choro engasgado, profundo, daquele que vem de dentro das entranhas. Júlia! Meu sorriso morreu. A faca ficou esquecida na bancada. Filha, o que aconteceu? Mãe, a voz dela era um fiapo, quebrada, aterrorizada. Mãe, me ajuda. O chão da minha cozinha sumiu. O cheiro do feijão, o sol na janela, tudo desapareceu. O mundo ficou cinza e gelado. O que foi, minha filha? Fala com a mãe. Você está machucada? Ele me bateu, mãe. Ele me bateu na cara. Senti um gosto de ferro na boca. Gosto de sangue. Minhas pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar na pia para não cair. Quem, Júlia? O Tiago? O seu marido te bateu? Eu já sentia a raiva subindo, quente, vulcânica. O Tiago, aquele rapaz com cara de bom moço, aquele filhinho de papai que nunca tinha trabalhado um dia na vida, aquele que eu sempre desconfiei que era frouxo demais para ser homem de verdade. Mas a resposta da minha filha foi pior, muito pior. Não, mãe, não foi o Tiago. Ela puxou o ar, um som sibilante de dor. Foi o seu Otávio, meu sogro, o coronel Otávio, aquele homem, aquele demônio fardado de cidadão de bem. O sogro, eu gritei, sem perceber. O pai do Tiago te bateu? Por quê, meu Deus do céu? Por quê? Por quê? Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Porque o almoço estava sem sal, mãe. Ele disse que mulher que não sabe temperar feijão não serve para ser gente. Ele jogou o prato na parede e me deu um tapa. Um tapa. Por causa de sal. Eu olhei para as minhas mãos. Elas tremiam. Não de medo. De ódio. Um ódio antigo, primitivo, de leoa vendo a cria ferida. Minha Júlia, minha menina que nunca levantou a voz para ninguém. Apanhando de um velho covarde dentro da própria casa. E o Tiago? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Onde estava o seu marido enquanto o pai dele te batia? Ouvi um silêncio do outro lado, um silêncio que doeu mais que o grito. Ele estava lá, mãe. A voz dela era um sussurro de vergonha. Ele estava sentado na mesa. Ele baixou a cabeça e continuou comendo. Ele não fez nada. Nada. Ele continuou comendo. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. A dona Cida pacífica, a costureira que ouvia os problemas das vizinhas e dava conselhos de paz, ela morreu. No lugar dela, nasceu uma mulher que eu não conhecia, uma mulher capaz de tudo. Onde você está agora? Minha voz saiu fria, cortante como a faca que eu usava. No banheiro. Tranquei a porta. Eles estão lá fora, mãe. O seu Otávio está gritando que vai arrombar se eu não sair para limpar a sujeira do prato que ele quebrou. Eu estou com medo. Não sai daí, ordenei.
Não sai daí nem se a casa pegar fogo. Me ouviu, mãe? O que você vai fazer? Eu vou te buscar. Agora. Desliguei o telefone. Não chorei. Não havia tempo para lágrimas. Lágrimas são para quem tem esperança. Eu não tinha esperança. Eu tinha uma missão. Antes de contar o que fiz em seguida, eu preciso perguntar a você, que está me ouvindo agora. Você já recebeu um telefonema desses? Aquele toque que divide a sua vida em antes e depois? Se você já sentiu o coração parar com a voz de um filho pedindo socorro, escreva nos comentários. Eu sei o que é essa dor. Eu quero ler cada história. Não estamos sozinhas. Corri para o quarto. Peguei minha bolsa. Meus documentos. Mas eu sabia que eu, sozinha, uma mulher de 58 anos, não teria força física para enfrentar 2 homens. O coronel Otávio era grande, bruto. E o Tiago, apesar de covarde, era jovem. Eu precisava de força. Eu precisava de um exército. Ou melhor, eu precisava dele. Disquei o número que eu sabia de cor, mesmo tendo me separado há 10 anos. Roberto. Cida. A voz dele era grave, rouca de cigarro. Aconteceu alguma coisa? Você nunca me liga essa hora. Roberto. Sargento Roberto, meu ex-marido, o pai da Júlia. Nós tivemos nossas brigas, nosso casamento acabou porque éramos diferentes demais. Eu queria paz. Ele trazia a guerra da rua para dentro de casa. Ele era duro, fechado, vivia assombrado pelas coisas que viu na polícia militar. Mas de uma coisa eu nunca duvidei. Ele amava a Júlia mais do que a própria vida. É a Júlia, Roberto. Senti a respiração dele parar do outro lado da linha. O que houve com a minha filha? Contei. Rápido, sem enfeites. O sogro bateu nela. O marido não fez nada. Ela está trancada no banheiro. Eles estão tentando arrombar. Não ouvi gritos do lado de lá. Não ouvi xingamentos. O Roberto não era homem de gritar na hora do perigo. Ele ficava silencioso. E esse silêncio era a coisa mais perigosa do mundo. Ouvi apenas um som metálico. Clic-clac. Eu sabia o que era aquele som. Vivi 20 anos com aquele som. Era o barulho do ferrolho de uma arma sendo manobrado. Ele estava destravando a pistola. Aquela velha Taurus que ele guardava no cofre desde que foi para a reserva. Roberto, eu disse, com um fio de medo na voz. Não faz besteira. Eles tocaram na minha menina, Cida. A voz dele era gelo puro. Onde você está? Estou saindo de casa. Eu passo aí em 5 minutos. Esteja na calçada. Ele desligou. 5 minutos. Fui até o fogão e desliguei o fogo. O feijão estava pronto. O cheiro de tempero ainda estava na casa. Uma ironia cruel. Uma casa cheirando a almoço de família, enquanto minha filha estava encurralada num banheiro, tremendo de medo. Olhei para a minha sala, para as fotos da Júlia na estante. Júlia bebê no colo do Roberto fardado. Júlia na formatura, sorrindo com aquele diploma de pedagogia na mão. Júlia no dia do casamento, vestida de branco, abraçada com aquele monstro do Tiago, achando que estava vivendo um conto de fadas. Eu devia ter visto. Eu devia ter percebido os sinais. Peguei as chaves. Minhas mãos pararam de tremer. Agora, elas estavam fechadas em punhos. Saí para a calçada. O sol estava forte queimando o asfalto. O bairro estava quieto. Dona Lourdes varria à frente da casa dela. O carteiro passava de bicicleta. Tudo normal. Tudo irritantemente normal. Como o mundo podia continuar girando quando o meu tinha acabado de desabar? Um carro preto virou a esquina cantando pneu. Era o Opala velho do Roberto. Ele freou bruscamente na minha frente. A porta do carona se abriu. Entrei. O interior do carro cheirava a tabaco e couro velho. Roberto estava de óculos escuros, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele vestia uma camiseta preta e calça jeans. Na cintura, eu vi o volume da justiça que ele pretendia fazer. Ele não olhou para mim. Apenas engatou a primeira e pisou fundo. Vamos buscar nossa filha, ele disse. Não era uma frase, era uma promessa. E Deus tenha piedade de quem estivesse no caminho do sargento Roberto naquele dia. Porque ele não teria. E eu? Eu também não. Enquanto o carro rasgava as ruas de São Paulo, avançando os sinais vermelhos, eu só conseguia pensar numa coisa. Eles mexeram com a família errada. Eles acharam que a Júlia era sozinha.
Acharam que ela era órfã de pais vivos, mas eles iam descobrir, da pior maneira possível, que por trás de uma filha boazinha, existem pais que viram feras. O trajeto até a casa do Coronel Otávio levava 20 minutos. Foram os 20 minutos mais longos da minha existência. Cada segundo era uma tortura, imaginando se a porta do banheiro ainda estava trancada, se a Júlia ainda estava inteira. Mas quando chegamos lá, quando eu vi o que estava acontecendo na frente daquela casa, meu sangue gelou de uma forma que eu nem sabia ser possível. Enquanto o Opala do Roberto devorava o asfalto, costurando entre carros e avançando sinais, minha mente viajou. Não para a frente, para o perigo que nos esperava, mas para trás, para o dia em que eu entreguei minha filha de bandeja para aqueles lobos. Sabe aquele ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver? Eu fui essa cega. E essa culpa pesava no meu colo mais do que a minha bolsa. Voltei 3 anos no tempo. Era um sábado de primavera, o dia do casamento. A igreja estava enfeitada com lírios brancos, flores caras que o Coronel Otávio fez questão de pagar. Ele dizia que tudo na família dele tinha que ser de primeira linha. Na época, eu achei que era generosidade. Hoje, sei que era propriedade. Ele estava marcando território. Eu me lembro de ver a Júlia entrando na nave. Ela parecia um anjo. O vestido de renda francesa, o sorriso que iluminava o ambiente, os olhos brilhando de esperança. Ela olhava para o altar, onde o Tiago a esperava. O Tiago. Naquele dia, ele parecia um príncipe. Terno azul marinho sob medida, cabelo penteado com gel, aquele sorriso de menino rico que nunca ouviu um não na vida. Ele chorou quando viu a Júlia. Todo mundo achou lindo. Olha como ele é sensível, as tias comentavam. Eu também achei. Achei que ele chorava de amor. Agora sei que ele chorava porque é fraco. Homens fracos choram por qualquer coisa, menos quando precisam defender quem amam. A festa foi num salão luxuoso na Zona Sul. Lustres de cristal, garçons de luva branca, uísque importado. Eu, a costureira do bairro, me sentia pequena ali. O Roberto, com seu terno antigo que cheirava a naftalina, ficava num canto, desconfortável, observando tudo com aquele olhar de águia desconfiada. Cida, ele me disse naquela noite, segurando um copo de cerveja que ele nem bebeu. Não gosto desse povo. Eles riem sem mostrar os dentes. Deixa de ser ranzinza, Roberto, eu respondi, ajeitando meu vestido. Eles deram tudo do bom e do melhor para nossa filha. Ela vai ser uma rainha. Rainha. Que piada amarga. O primeiro sinal veio na hora do jantar. Um sinal tão sutil que, se você piscasse, perdia. Mas eu vi, e eu ignorei. Estávamos na mesa principal, os noivos, eu, Roberto e o Coronel Otávio. O pai do noivo, o Coronel Otávio, não vestia terno. Ele vestia autoridade. Mesmo sem farda, ele parecia estar comandando um quartel. Ele não pedia o sal, ele ordenava que o sal viesse até ele. O garçom chegou para servir o jantar. Ele ia colocar o prato primeiro na frente da Júlia, a noiva. É o protocolo, é a educação, é o cavalheirismo. Mas a mão do Coronel Otávio segurou o braço do garçom. Foi um movimento rápido, firme. O garçom congelou. O salão barulhento parecia ter ficado mudo naquela mesa. Rapaz, disse o coronel, com uma voz baixa e rouca que parecia cascalho sendo moído. Nesta família, os homens são servidos primeiro, as mulheres esperam. É assim que a ordem se mantém. O garçom olhou para a Júlia, sem graça. Olhou para o Tiago. E o que o Tiago fez? O noivo, o marido, o homem que jurou amá-la e respeitá-la minutos antes. Ele deu uma risadinha nervosa. É, pai, o senhor tem razão. Costumes antigos, né? E então ele olhou para a Júlia e disse: Amor, espera um pouquinho, tá? Deixa o papai comer. A Júlia sorriu. Um sorriso amarelo, constrangido. Ela baixou a cabeça e recolheu as mãos no colo. Claro, ela sussurrou. Desculpa. Ela pediu desculpas. No dia do casamento dela, por quase ser servida antes de um velho machista. Eu senti um frio na espinha naquele momento. Olhei para o Roberto. Ele estava com o maxilar travado, pronto para levantar. Eu coloquei a mão sobre a dele. Não estraga a festa, eu sussurrei. É o jeito deles. O jeito deles. Aquele foi o primeiro prego no caixão da felicidade da minha filha. E eu fui a pessoa que segurou o martelo para não fazer barulho. Os meses passaram. E a gaiola de ouro começou a se fechar.
Eles foram morar numa casa linda, num condomínio fechado. Presente do papai Otávio. Para vocês começarem a vida sem dívidas, ele disse. Mas nada que vem daquele homem é de graça. O preço era a alma deles. A casa ficava no mesmo terreno da mansão do coronel. Apenas um jardim separava as duas construções. Um jardim sem cercas. O coronel entrava na casa da Júlia a hora que queria. Ele tinha a chave. Ele tinha a senha do alarme. Ele tinha a posse. No começo, a Júlia vinha me visitar toda semana. Ela chegava falante, cheia de novidades. Mas aos poucos, as visitas foram rareando. Mãe, hoje não dá. O seu Otávio quer que eu acompanhe o jantar deles. Mãe, desculpa. O Tiago disse que o trânsito está ruim. Mãe, estou cansada. Fica para a próxima. Quando ela vinha, eu notava as mudanças. Primeiro, foram as roupas. A Júlia sempre gostou de vestidos coloridos, decotes bonitos, batom vermelho. Ela tinha orgulho de ser mulher. Mas ela começou a aparecer com roupas apagadas. Vestidos longos, golas altas, cores neutras, bege, cinza, marrom. Que roupa é essa, filha? Perguntei uma vez. Parece roupa de ir na missa de 7º dia. Ela desviou o olhar. O Tiago prefere assim, mãe. Ele diz que mulher casada tem que se dar o respeito. Que aquelas roupas antigas chamavam muita atenção na rua. E o seu Otávio? Bem, ele diz que decote é coisa de mulher vulgar. E o que você acha? Eu insisti. Ah, mãe, é mais fácil concordar. Evita a briga. O Tiago fica tão chateado quando o pai dele reclama. Eu faço por ele. Ela fazia por ele. Ela se apagava para que ele não precisasse enfrentar o pai. Depois, foi o sorriso. O brilho no olho da minha filha foi sumindo, como uma lâmpada que vai perdendo a força. Ela ficava aérea, olhava para o relógio a cada 10 minutos. Tenho que ir, mãe. O almoço do coronel é servido às 13 horas em ponto. Se eu atrasar 5 minutos, ele tranca o portão e diz que a gente não tem disciplina. Mas vocês não almoçam na casa de vocês? Não. Almoçamos todos os dias na casa grande. É uma regra, disciplina, ordem, palavras de quartel dentro de um lar. Mas o momento que mais me assombra, a memória que voltou com força total enquanto eu estava naquele carro com o Roberto, aconteceu há 6 meses. Era aniversário do Tiago. Fui convidada para o almoço na casa grande. A mesa era farta, mas o clima era de velório. Ninguém falava sem a permissão do coronel Otávio. O Tiago, sentado à direita do pai, parecia um menino assustado, sempre concordando, sempre servindo bebida para o velho, rindo das piadas sem graça dele. A Júlia levantou para pegar a salada. Sem querer, o cotovelo dela bateu numa taça de cristal. A taça virou. O vinho tinto manchou a toalha branca imaculada. O barulho do cristal batendo na mesa foi como um tiro. O silêncio que se seguiu foi terrível. A Júlia congelou. Ela ficou branca como papel. Ela olhou para o Tiago, implorando socorro com os olhos. O Tiago. Ele desviou o olhar. Ele fingiu que estava limpando um farelo imaginário na calça. O coronel Otávio parou de mastigar. Ele limpou a boca com o guardanapo, devagar, muito devagar. E então, ele olhou para a minha filha. Mãos desastradas, ele disse, num tom de voz baixo, quase um sibilo de cobra. Mãos desastradas revelam uma mente fraca, uma mente inútil. Desculpa, seu Otávio. A Júlia gaguejou, as mãos tremendo, tentando limpar o vinho. Foi sem querer, eu juro, limpe, ele ordenou. Mas não com o guardanapo. Vá buscar um pano de chão. E limpe agora, enquanto a gente come. Ele queria que ela se agachasse. Ele queria que ela ficasse de joelhos no meio do almoço de aniversário do marido, limpando uma mancha, enquanto eles comiam. Eu me levantei. A cadeira arrastou no chão. Ela não vai fazer isso, eu disse. Minha voz tremeu, mas saiu. O coronel virou os olhos frios para mim. Dona Cida, sente-se. Na minha casa, as regras são minhas. Se ela sujou, ela limpa. É educação básica. Coisa que talvez tenha faltado na criação dela. Ele insultou a minha filha e a minha criação na mesma frase. Eu olhei para o Tiago. Esperando. Rezando. Fala alguma coisa, seu covarde. Defende a sua mulher. O Tiago olhou para a Júlia, que já estava com lágrimas nos olhos, prestes a ir buscar o pano, e ele disse, amor, faz o que o papai mandou. É rapidinho.
Não vamos estragar o almoço por bobagem. Bobagem. A humilhação da esposa era uma bobagem. A Júlia foi buscar o pano. Ela limpou. De joelhos. E eu sentei de volta. Eu não virei a mesa. Eu não gritei. Eu engoli o sapo, engoli o choro, porque não queria causar um divórcio, não queria ser a sogra barraqueira. Eu fui cúmplice. No carro, voltando ao presente, as lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. O vento que entrava pela janela secava elas rapidamente. Roberto, eu disse, sem olhar para ele, a gente errou. O quê? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. A gente achou que ela tinha ganhado na loteria casando com aquele rapaz. Mas ela não ganhou. Ela vendeu a alma. A gente deixou nossa filha entrar numa gaiola de ouro, Roberto, e agora a chave sumiu. Roberto acelerou ainda mais. O motor do Opala rugiu, como se sentisse a raiva do dono. A chave não sumiu, Cida, ele disse, e a voz dele era assustadora de tão calma. A gente vai arrombar a porta. Chegamos na rua da casa do coronel. Não havia carros de polícia. Não havia ambulância. Havia apenas o silêncio de um bairro rico, onde os gritos são abafados por paredes grossas e janelas anti-ruído. Mas quando o Roberto parou o carro em frente ao portão de ferro trabalhado, eu vi. Vi a janela do segundo andar. A cortina se mexeu, e vi um rosto. O rosto da minha filha, e ela não estava apenas chorando. Ela estava com a mão no vidro. E havia sangue na mão dela. Ver o sangue da minha filha manchando o vidro da janela daquela mansão foi como receber um tiro no peito. Não um tiro que mata, mas um que acorda. Aquele vermelho vivo, escorrendo devagar pelo vidro limpo, gritava o que a boca dela tinha calado por 3 anos. Roberto desligou o carro. O silêncio dentro do Opala era ensurdecedor. Ele não disse uma palavra. Apenas respirou fundo, um som rouco, como um animal ferido se preparando para atacar. Ele viu o sangue também. Eu vi os músculos do maxilar dele saltarem. Mas antes que eu pudesse abrir a porta do carro, minha mente me traiu de novo. Ela me puxou para trás, para uma tarde de 3 meses atrás, para o dia em que eu tive a prova na minha cara e escolhi fechar os olhos. Era verão, janeiro no Rio de Janeiro, aquele calor que derrete o asfalto e faz o ar tremer. Eu estava no Mercadão de Madureira, comprando linhas e botões. O suor escorria pelas minhas costas, mesmo com o vestido leve de algodão que eu usava. E então, eu a vi. A Júlia estava na barraca de frutas, escolhendo laranjas. Mas não foi a presença dela que me paralisou, foi a roupa. Num calor de 38 graus, minha filha usava uma blusa de manga comprida, gola alta, de tecido grosso, e uma calça jeans pesada. Ela parecia estar vestida para o inverno europeu no meio do subúrbio carioca. Júlia? Chamei, me aproximando. Ela deu um pulo, um sobressalto de bicho assustado. As laranjas caíram da mão dela e rolaram pelo chão sujo do mercado. Mãe! A voz dela saiu estridente. Que susto! Susto por quê, filha? Sou eu. Abaixei para ajudar a pegar as frutas. Quando toquei no braço dela para entregar uma laranja, ela recuou. Não foi um recuo normal. Foi uma contração de dor. Ela puxou o braço como se minha mão estivesse pegando fogo. Ai! Escapou da boca dela. O que foi? Perguntei, franzindo a testa. Machucou o braço? E que roupa é essa, menina? Você vai cozinhar nesse calor. Ela forçou um sorriso. Aquele sorriso que eu aprendi a odiar, porque era o sorriso da mentira. Ah, mãe. É moda. O Tiago disse que é chique. Estilo inverno chique, sabe? E o ar-condicionado do carro dele é muito forte, eu sinto frio. Frio. No Rio de Janeiro. Em janeiro. Eu olhei para ela. A maquiagem estava pesada. Base grossa no rosto, mas, perto da linha do cabelo, eu vi. Um tom amarelado, roxo desbotando para amarelo, a cor de uma pancada antiga que está sarando. Júlia, minha voz ficou séria. Levanta essa manga. O quê? Não, mãe. Para com isso. As pessoas estão olhando. Levanta a manga agora. Eu ordenei, segurando o pulso dela. Não com força, mas com firmeza. Ela tentou puxar, mas eu sou mãe. E mãe tem uma força que vem de outro lugar. Puxei o tecido grosso para cima. E lá estava. Não era um roxo de bater na porta.
Não era um roxo de esbarrar na quina da mesa. Eram dedos. 5 marcas roxas, perfeitamente desenhadas na pele branca do antebraço dela. A marca de uma mão grande que apertou com força suficiente para estourar os vasos sanguíneos. A marca da posse. A marca da raiva. Eu senti minha pressão baixar ali mesmo, no meio da feira. Quem fez isso? Sussurrei. A Júlia puxou o braço de volta e abaixou a manga rapidamente, olhando para os lados com pânico. Fala baixo, mãe. Ninguém fez nada. Eu caí. Caí na escada da casa do coronel. Eu me segurei no corrimão com força para não rolar degrau abaixo. Foi isso. Eu sou desastrada, você sabe. Desastrada? Repeti, sentindo um gosto amargo na boca. Júlia, isso é marca de mão. Alguém te segurou. Foi o Tiago. Ela disse rápido demais. Ele me segurou para eu não cair. Ele me salvou, mãe. Ele apertou forte porque eu ia cair de cara no chão. Foi um acidente. Ele ficou super preocupado, passou pomada, cuidou de mim. Ela falava rápido, atropelando as palavras, construindo uma história que não fazia sentido, mas que ela precisava desesperadamente que eu acreditasse. E eu? O que eu fiz? Eu olhei para os olhos dela, olhos que imploravam. Por favor, mãe, não faz um escândalo. Por favor, finge que acredita. Se você fizer algo, vai ser pior para mim em casa. Eu li aquele pedido de socorro silencioso. E covardemente, eu obedeci. Toma cuidado, filha, eu disse, engolindo o choro, você precisa se cuidar mais. Eu vou, mãe. Eu estou bem. O Tiago cuida de mim. Ela me deu um beijo rápido e saiu correndo, deixando as laranjas para trás. Entrou no carro importado do marido e sumiu. Naquele dia, eu cheguei em casa e anotei no meu caderno de costura. Dia 15 de janeiro. Marcas no braço da Júlia. Ela disse que caiu. Eu não acreditei. Foi a única coisa que fiz. Anotei. Como se escrever num papel fosse proteger minha filha dos monstros com quem ela dormia. De volta ao presente, dentro do carro do Roberto, a imagem daquele braço roxo se misturou com a imagem do sangue na janela. A violência não começa com um tiro, nem com sangue. Ela começa com o silêncio, começa com uma manga comprida no verão, começa com uma mãe que vê a marca e aceita a desculpa esfarrapada. Roberto, eu disse, e minha voz saiu estranha, distante. Não é a primeira vez. Ele se virou para mim. Os óculos escuros escondiam os olhos, mas a boca estava retorcida numa linha de dor. O quê? Eu vi marcas nela há 3 meses. No mercado. Marcas de dedos no braço. Ela disse que foi o Tiago a segurando para não cair. Eu fingi que acreditei. A culpa é minha, Roberto. Eu deixei chegar nesse ponto. Roberto tirou os óculos. Os olhos dele estavam vermelhos, marejados, mas com um brilho de aço no fundo. A culpa não é sua, Cida. A culpa é de quem bate, e de quem cria quem bate. Ele olhou para a mansão à nossa frente. Mas acabou a época do silêncio. Agora é a hora do barulho. Ele abriu a porta do carro e saiu. Eu saí logo atrás. A casa do Coronel Otávio era uma fortaleza. Muros altos, cerca elétrica, câmeras de segurança. O portão de ferro era maciço, pintado de preto, impenetrável, parecia um presídio de luxo. Roberto não tocou a campainha. Ele não chamou. Ele foi até o portão e desferiu um chute tão violento que a estrutura metálica estremeceu, fazendo um barulho de trovão que ecoou pela rua deserta. Otávio! Ele rugiu. Abre essa porcaria, ou eu entro com o carro. O silêncio do bairro foi quebrado. Cachorros começaram a latir. Cortinas de vizinhos se mexeram. Pelo interfone, uma voz metálica e arrogante respondeu. Não era o coronel. Era o Tiago. Quem é que está fazendo esse escândalo na porta da minha casa? A voz dele tremia, tentando parecer corajosa. Saiam daí ou eu chamo a polícia. Roberto riu. Uma risada curta, sem humor, aterrorizante. Chama a polícia, moleque. Chama. Porque quando eles chegarem, vão ter que chamar a perícia para tirar você debaixo da minha bota. Abre logo. O senhor está louco, seu Roberto? Tiago gaguejou. A Júlia está indisposta. Ela está descansando. Voltem amanhã. Descansando? Eu gritei, me aproximando do interfone. Eu vi o sangue na janela. Tiago!
Eu vi. Se você não abrir esse portão em 10 segundos, eu juro pela alma da minha mãe que eu vou escalar esse muro e vou arrancar seus olhos com as minhas unhas. Houve um silêncio no interfone, e então, uma outra voz surgiu. Mais grave. Mais pesada. A voz do dono do canil. Deixa eles entrarem, Tiago disse o coronel Otávio pelo alto-falante. A voz dele era calma, gelada. Vamos ensinar a essa gentalha como se comporta na casa de gente decente. Abre o portão. O portão eletrônico começou a deslizar lentamente, gemendo nos trilhos. Roberto olhou para mim. Ele tirou a mão da cintura, onde a arma estava escondida sob a camiseta. Fica atrás de mim, Cida, ele sussurrou. E não importa o que aconteça, não pare até chegar na Júlia. O portão abriu completamente. Lá dentro, no pátio de pedra portuguesa, o coronel Otávio nos esperava. Ele estava de pé, com as mãos nas costas, postura ereta de militar. Ao lado dele, o Tiago, encolhido, pálido. Mas o que me fez parar de respirar não foram eles. Foi o que o coronel segurava na mão direita. Displicentemente, como se fosse um brinquedo, um cinto de couro grosso, com uma fivela prateada pesada, e a fivela estava manchada de vermelho. Aquele cinto na mão do coronel Otávio não era apenas um acessório de couro. Era um chicote. Era um instrumento de tortura medieval trazido para o século XXI. O sangue na fivela prateada brilhava sob a luz alaranjada dos postes do condomínio, úmido, recente, acusador. Meu estômago deu um nó tão apertado que senti ânsia de vômito. Aquele sangue era da minha filha, o mesmo sangue que eu dei a ela. O mesmo sangue que correu nas minhas veias enquanto eu a gestava. Otávio sorriu. Não foi um sorriso de alegria. Foi um esgar de desprezo, de quem olha para um inseto antes de pisar. Ele enrolou o cinto na mão direita, fazendo o couro estalar, num gesto de quem tem prática. Muita prática. Vocês acham que podem invadir minha casa e ditar regras? A voz dele era calma, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Aqui dentro, a lei, sou eu. A polícia não entra aqui sem mandado. E vocês? Ele olhou para o Tiago, que estava encolhido no canto da varanda, pálido como um fantasma. Tiago, tire esses dois daqui. Agora. O Tiago tremeu. Ele olhou para o pai, depois para nós. Vi nos olhos dele o medo. Não medo de nós, medo do pai. Um pavor antigo, infantil, de quem passou a vida inteira desviando de golpes. Pai. Ele gaguejou. O seu Roberto está armado. E daí, Otávio deu um passo à frente, estufando o peito. Ele não tem coragem de atirar. Ele sabe que se puxar o gatilho, a vida dele acaba. Ele é um sargento aposentado, um nada. Eu sou coronel. Eu tenho amigos juízes, desembargadores. Se ele encostar um dedo em mim, ele apodrece na cadeia. Roberto não se moveu. Ele nem piscou. A mão dele continuava perto da cintura, mas relaxada. Ele não precisava da arma. Ainda não. Ele tinha algo mais potente. Você tem razão, coronel, disse Roberto, com uma voz tão baixa que Otávio teve que se inclinar para ouvir. Eu sou só um sargento. Mas eu sou um sargento que trabalhou 30 anos na corregedoria. Eu sou o sargento que investigava gente como você. O sorriso do Otávio vacilou. Apenas 1 milímetro, mas vacilou. Roberto deu um passo à frente. Cida, ele havia dito. Fique atrás de mim. Mas eu não conseguia. Eu fui para o lado dele. Eu precisava olhar na cara daquele monstro. Eu sei quem você é, Otávio, continuou Roberto. E eu sei o que aconteceu com a Lúcia. O nome caiu no pátio de pedra como uma bomba. Lúcia, a mãe do Tiago, a esposa falecida, a mulher que eles diziam ter morrido de doença súbita há 15 anos. O Tiago levantou a cabeça bruscamente. O coronel Otávio parou de enrolar o cinto. Não ouse falar o nome da minha esposa na sua boca suja, rosnou Otávio. Por que não? Roberto não recuou. Você tem medo que o Tiago se lembre? Ou você tem medo que os vizinhos escutem a verdade que você comprou para ser enterrada junto com ela? Eu olhei para o Roberto confusa. Ele nunca tinha me contado detalhes. Ele guardou essa carta na manga para o momento certo. E o momento era agora. O que você sabe? Perguntei. Num sussurro. Roberto não tirou os olhos do coronel. Em 1998, a Lúcia caiu da escada.
Não foi, Otávio? Foi isso que constou no laudo. Traumatismo craniano por queda acidental. O legista assinou rapidinho. Afinal, quem vai contestar a palavra de um coronel influente? Mas eu li o inquérito arquivado, Otávio. Eu tenho amigos que não esquecem. O coronel ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Você está delirando. No inquérito, Roberto aumentou o tom de voz. Para que o Tiago ouvisse bem, constava que a Lúcia tinha fraturas antigas. Costelas calcificadas. Dedos quebrados que sararam tortos. Marcas de cinto nas costas. Olhei para o cinto na mão do Otávio. O mesmo cinto. A mesma fivela. A história se repetindo. Ciclo após ciclo. Sangue após sangue. Ela não caiu, Otávio Roberto disse, apontando o dedo na cara do homem. Ela se jogou. Ou você a empurrou. Mas a verdade é que ela preferiu a morte a passar mais um dia sendo seu saco de pancadas. E você? Você fez o filho assistir. Olhei para o Tiago, ele estava encostado na parede, com as mãos nos ouvidos, balançando a cabeça freneticamente. Não. Não. Tiago gemia. Ela caiu. Ela tropeçou no tapete. O papai disse que foi o tapete. Você tinha 10 anos, Tiago. Roberto gritou para o genro. Você viu. Você viu ele bater nela naquele dia porque a camisa não estava engomada direito. Você viu ele pegar esse mesmo cinto. E você viu sua mãe rolar aquela escada para fugir dele. Cala a boca, urrou Otávio. O coronel avançou. Ele não era mais o militar controlado. Ele era a besta exposta. Ele levantou o cinto para bater no Roberto. Tiago, eu gritei, num impulso desesperado. Você vai deixar ele fazer com a Júlia o que fez com a sua mãe? Olha para a janela. Olha o sangue da sua mulher. O Tiago olhou para cima, para a janela do quarto onde a Júlia estava, e naquele momento, algo quebrou dentro daquele rapaz. Eu vi nos olhos dele. A máscara de filhinho de papai, de homem arrogante, caiu. O que sobrou foi uma criança aterrorizada que cresceu aprendendo que amar é bater, e que ser homem é fazer os outros sentirem medo. Pai, Tiago sussurrou, a Júlia está sangrando muito. Foda-se a Júlia, gritou Otávio, girando o cinto no ar. Ela é fraca, igual a sua mãe. Mulher fraca tem que ser corrigida. E se você não tem coragem de bater, eu bato. Eu bato nela e bato em você também, seu frouxo. Aquela frase, aquela confissão brutal, se você não tem coragem de bater, eu bato, foi a gota d'água. Otávio desceu o braço. A fivela do cinto visava o rosto do Roberto, mas o Roberto não era a Lúcia, e ele não era a Júlia. Ele era um sargento treinado nas ruas mais perigosas de São Paulo. Antes que o cinto atingisse o alvo, Roberto avançou. Ele não recuou. Ele entrou na guarda do coronel. A mão esquerda do Roberto bloqueou o braço do Otávio no ar. Ouvi o som seco de carne batendo contra carne. E então, com a mão direita, Roberto desferiu um soco. Não foi um soco de briga de bar, foi um soco técnico. Um direto curto, preciso, bem no plexo solar, na boca do estômago. O ar saiu dos pulmões do coronel Otávio, com um som de fole furado. Uf! O gigante dobrou. O cinto caiu da mão dele, tilintando nas pedras portuguesas como uma cobra morta. Otávio caiu de joelhos. Ele tentava puxar o ar, o rosto roxo, os olhos esbugalhados. Toda aquela arrogância, toda aquela pose de eu mando aqui, desapareceu diante da falta de oxigênio. Roberto se abaixou e pegou o cinto do chão. Ele segurou o objeto com nojo, como se fosse radioativo. Isso aqui acabou, disse Roberto, jogando o cinto longe, no meio dos arbustos. Nunca mais. Ele se virou para mim. Cida, vai buscar a Júlia. Agora. Eu não esperei ele falar 2 vezes. Corri para a porta da casa. O Tiago estava no meio do caminho, paralisado, olhando para o pai de joelhos no chão, tossindo e babando. Quando passei pelo Tiago, parei por 1 segundo. Eu sou mãe, e por um instante, senti uma pena profunda daquele rapaz. Ele era um monstro, sim. Mas ele foi criado por um monstro maior. Sai da frente, eu disse, empurrando o ombro dele. Ele não resistiu. Ele parecia feito de palha. Entrei na casa. A sala era luxuosa, tudo branco, sofás de couro italiano, tapetes persas, obras de arte. Mas o cheiro era de medo. O cheiro de uma casa onde ninguém ri alto, onde ninguém anda descalço, onde o amor morre sufocado pela ordem. Júlia!
gritei. Júlia, cadê você? No quarto. Ouvi a voz fraca vindo do andar de cima. Subi as escadas correndo. Meus joelhos de 58 anos doeram. Meu coração batia na garganta. Mas eu voei. A porta do quarto principal estava fechada. Tentei abrir. Trancada. Júlia! Abre! Sou eu! A mãe! Mãe! Ele levou a chave. Ele me trancou. O coronel. Ele tinha trancado minha filha como um animal no cativeiro. Olhei para a porta. Madeira maciça. Mogno. Coisa cara. Coisa forte. Mas não mais forte que eu. Não hoje. Afasta da porta, Júlia. Gritei. Afasta. Recuei até o corrimão da escada para pegar impulso. Eu não sou forte. Tenho 60, mas naquele momento, eu tinha a força de todas as mães que já perderam filhos para a violência. Eu tinha a força da Lúcia que não pôde se salvar. Corri e joguei meu ombro contra a fechadura. A dor foi aguda. O impacto reverberou pelos meus ossos. A porta nem se mexeu. Lágrimas de frustração encheram meus olhos. Roberto, gritei lá de cima. Roberto, a porta está trancada. Lá embaixo, ouvi uma movimentação, e então, passos pesados subindo a escada. Não era o Roberto, era o Tiago. Ele subia devagar, segurando o braço com o olhar vidrado. Ele parou no topo da escada e olhou para mim. Tiago, eu disse, ofegante. Abre essa porta. Cadê a chave? Ele balançou a cabeça. O pai. A chave fica no bolso dele. Sempre. Então vai lá embaixo e pega. Gritei. Não precisa, disse uma voz atrás dele. Roberto apareceu na escada. Ele estava suado, o cabelo desgrenhado, mas inteiro. Na mão dele, um molho de chaves que ele tinha arrancado do bolso do coronel. Saiam da frente, disse Roberto. Ele inseriu a chave na fechadura, girou. O clique da tranca abrindo foi o som mais bonito que já ouvi na vida. Roberto empurrou a porta, e o que vimos lá dentro, a Júlia estava encolhida no canto do quarto, perto da janela. Ela abraçava os joelhos. O rosto dela. Meu Deus! O lado esquerdo estava inchado, roxo. O lábio cortado, e na testa, um corte profundo que sangrava, o sangue que eu tinha visto na janela. O chão ao redor dela estava cheio de cacos de porcelana. O prato que ela não soube lavar. Eu caí de joelhos na frente dela e a abracei. O cheiro de sangue, de suor frio, de terror. Mãe, ela soluçou no meu ombro. Eu queria morrer, mãe. Eu ia pular. Eu ia fazer igual a Dona Lúcia. Abracei minha filha com tanta força que achei que fosse quebrar ela. Nunca sussurrei no ouvido dela, misturando minhas lágrimas com o sangue dela. Nunca. Você vai viver. Você vai ser feliz. E eles vão pagar. Roberto olhou para a cena. Viu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto duro daquele homem que viu guerras. Ele se aproximou, tirou a jaqueta e cobriu a Júlia, que tremia de frio, apesar do calor. Vamos embora, disse Roberto. Levantamos a Júlia. Ela mal conseguia andar, apoiei-a de um lado, Roberto do outro. Quando saímos do quarto, Tiago estava no corredor. Ele olhou para a esposa destruída. Ele viu o que a omissão dele tinha feito. Júlia parou. Ela levantou o rosto inchado e olhou para o marido. Tiago. Ela disse, a voz rouca. Tiago deu um passo à frente, as mãos estendidas. Júlia, amor, me perdoa. Eu não queria. Não encosta em mim, ela disse. Não gritou. Foi baixo. Mas foi definitivo. Você morreu para mim, Tiago. Você é igual a ele. Tiago recuou, encostando na parede, chorando silenciosamente. Descemos as escadas. No saguão, o coronel Otávio já estava de pé. Ele se apoiava numa mesa de canto, ainda segurando o estômago, o rosto pálido de dor, mas os olhos ainda queimavam de ódio. Vocês não vão sair daqui, ele grasnou, tentando recuperar a voz de comando. Eu vou acabar com vocês. Eu vou chamar a polícia. Roberto parou na frente dele. Com a Júlia apoiada no ombro, ele olhou para o coronel. Chame, disse Roberto. Por favor, chame. Porque quando eles chegarem, eu vou ter o maior prazer de entregar o dossiê da Lúcia para o delegado. E vou mostrar o que você fez com a minha filha. Otávio travou.
O medo do passado finalmente o alcançou. Saiam da minha casa, ele sussurrou, derrotado. Saímos para o pátio. A noite estava fresca. O ar da rua parecia mais limpo do que o ar-condicionado daquela mansão maldita. Colocamos a Júlia no banco de trás do Opala. Eu entrei com ela, segurando sua cabeça no meu colo. Roberto ligou o carro. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás. Vi o Tiago na janela do andar de cima, olhando a gente partir. E vi o coronel na porta, uma sombra curvada e maligna. Achei que tinha acabado. Achei que tínhamos vencido. Mas eu estava enganada. Porque homens como Otávio não aceitam a derrota. Eles não aceitam perder a posse. E enquanto o carro se afastava, o telefone do Roberto tocou. Ele atendeu no viva voz. Alô, Sargento Roberto? Era a voz de um vizinho, seu Almir, que morava perto da minha casa. Cida está com você? Está. O que houve? Roberto. É melhor vocês não voltarem para a casa da Cida agora. Por quê? Porque tem 2 homens aqui na frente. Eles quebraram os vidros das janelas e estão esperando. Eles disseram que se a velha aparecer com a menina, eles vão terminar o serviço. Meu sangue gelou novamente. Eles não estavam sozinhos. O coronel tinha capangas. A guerra não tinha acabado na mansão. Ela tinha se mudado para minha porta. E agora, para onde iríamos? Não voltem para casa. Aquelas palavras do vizinho Almir ecoaram dentro do carro como uma sentença de morte. Eu olhei para o Roberto. O rosto dele, iluminado apenas pelas luzes do painel do Opala e pelos faróis dos carros que passavam, estava petrificado. Eu sabia o que aquilo significava. O coronel não estava brincando de casinha. Ele tinha acionado a milícia dele. Aqueles 2 homens na minha porta não eram visitas. Eram cobradores de uma dívida que a gente nem sabia que tinha contraído. Para onde a gente vai? Perguntei, minha voz falhando pela primeira vez desde que saí da cozinha. Se não podemos ir para casa. Para onde vamos, Roberto? Eles sabem onde você mora? Sabem, Roberto respondeu, engatando a 3ª marcha e cortando um caminhão pela direita. O Otávio tem minha ficha completa. Endereço, telefone, placa do carro, ele sabe até a marca do cigarro que eu fumo. No banco de trás, a Júlia gemeu. Ela estava encolhida, tremendo de frio apesar do calor da noite carioca. O choque estava passando e a dor física estava chegando. Mãe, ela chamou. O meu celular. Ele não para de vibrar. Olhei para a mão dela. O aparelho estava aceso. O nome Tiago, amor, piscava na tela incessantemente. Não atende, disse Roberto, olhando pelo retrovisor. Desliga isso, Júlia. Eles podem rastrear o sinal. Mas ele está mandando mensagem de voz, ela disse, com os olhos vidrados na tela. Ele está chorando, mãe. É mentira, eu disse, virando-me para trás e arrancando o celular da mão dela. É veneno, filha. Não bebe. Mas antes de desligar, meu dedo esbarrou na tela e o áudio começou a tocar. A voz do Tiago, embargada, chorosa, patética, encheu o carro. Júlia, pelo amor de Deus, volta. O papai está furioso. Mas eu acalmo ele. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu só queria te proteger. Se você não voltar agora, ele vai achar que você fugiu com um amante. Ele vai deserdar a gente. Volta, meu amor. A gente conversa. Eu prometo que compro aquele creme para o seu rosto. Volta. Eu desliguei o aparelho. E tirei a bateria hábito. Antigo. Mas eficaz. Joguei tudo dentro da minha bolsa. Compro aquele creme para o seu rosto, repeti, sentindo um gosto de bile na boca. Ele bate, o pai bate, e ele acha que um creme resolve. Roberto, esse homem é doente. Ele não é doente, Cida, Roberto disse, virando o volante bruscamente para entrar numa estrada de terra. Ele é um parasita. E parasita não larga o hospedeiro enquanto tiver sangue para chupar. Estávamos saindo da cidade. O asfalto deu lugar ao barro. A iluminação pública sumiu. Apenas os faróis do Opala cortavam a escuridão. Onde estamos indo? Perguntei, segurando no painel. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Não perguntou por que não nos falávamos há 5 anos. Não perguntou o que houve. Entra, ela disse, abrindo os braços. Tem água quente e tem sopa. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Enquanto o Roberto ficava na varanda, sentado numa cadeira de balanço com a arma no colo,
Vigiando a estrada de terra, eu levei a Júlia para o banheiro. Tirar a roupa da minha filha foi como despir a minha própria alma. A blusa de gola alta escondia o horror. Não era só o rosto. O rosto era o de menos. Nos braços, marcas de dedos roxos, antigos e novos, sobrepostos como um mapa de dor. Nas costas, uma linha vermelha, inchada, marca de cinto. Na coxa, um hematoma enorme, esverdeado, de algum chute ou empurrão contra móveis. Eu lavava o corpo dela com uma esponja macia, chorando em silêncio. A água do chuveiro se misturava com as minhas lágrimas e com o sangue seco da testa dela. Por que você não me contou, filha? Perguntei, passando o sabonete com a delicadeza de quem limpa uma joia quebrada. Por que você aguentou isso sozinha? A Júlia estava sentada num banquinho de plástico, debaixo do chuveiro. Ela olhava para o azulejo encardido da parede. Porque eu tinha vergonha, mãe. Vergonha? De quem? De mim? De mim mesma, ela sussurrou. Eu sou professora, mãe. Eu ensino as crianças a não baterem nos amiguinhos. Eu ensino que a gente tem que se respeitar. E aí, eu chegava em casa e virava um nada. Ela levantou os olhos para mim. Eram olhos de uma mulher de 100 anos num corpo de 25. Ele dizia que era minha culpa, que eu era desastrada, que eu falava demais, que eu não sabia me comportar. E o pior, mãe, a voz dela quebrou. O pior é que eu comecei a acreditar. Eu achava que se eu me esforçasse mais, se eu ficasse mais quieta, se eu cozinhasse melhor, eles iam me amar. Abracei minha filha molhada, ali mesmo, debaixo da água morna. Isso não é amor, Júlia. Isso é adestramento. Eles queriam te quebrar para te moldar. Mas você não quebrou. Você está aqui. Depois do banho, cuidei dos ferimentos. Dete trouxe arnica e pomada. Vestimos a Júlia com uma camisola velha de flanela. Ela parecia uma criança de novo. Deitei com ela na cama de casal do quarto de hóspedes. Ela dormiu de exaustão, segurando minha mão. Mas eu não dormi. Fui para a varanda. O Roberto estava lá, fumando. A brasa do cigarro era o único ponto de luz na escuridão da mata. O Opala estava escondido atrás do celeiro. Ela dormiu? Ele perguntou, sem olhar para mim. Dormiu. O corpo está um mapa, Roberto. Eles machucaram nossa menina em lugares que nem a gente vê. Roberto tragou o cigarro com força. O rosto dele se iluminou brevemente. Vi as linhas profundas de cansaço e ódio. Eu devia ter matado aquele desgraçado, ele disse, soltando a fumaça, quando ele caiu de joelhos. Eu devia ter pisado no pescoço dele até parar de estalar. E ir preso? Sentei no degrau da varanda. E deixar a Júlia sozinha? Não, Roberto, você fez o certo. Você nos tirou de lá. Cida, você não entende. Ele virou para mim. Homens como o Otávio não param. Eles não aceitam perder. A gente humilhou ele dentro da casa dele, na frente do filho. Ele vai vir atrás da gente. Não pela Júlia, mas pela honra dele. Deixa ele vir, eu disse, sentindo uma frieza estranha no peito. Aqui não é o condomínio de luxo dele. Aqui é o mato. Ele tem dinheiro, Cida. Dinheiro compra gente ruim. Aqueles dois na sua porta eram só o aviso. Ele apagou o cigarro na sola da bota. Amanhã cedo, a gente vai na delegacia. Mas não na delegacia do bairro dele. Vamos na central. Tenho um amigo lá, o delegado Pontes. Ele não se vende. Vamos fazer corpo de delito. Vamos registrar tudo. E depois? Depois, a gente vê. Mas para casa, a gente não volta tão cedo. Ficamos em silêncio, ouvindo os grilos. A noite parecia tranquila, mas era uma tranquilidade falsa. De repente, o Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. O que foi? Sussurrei. Shhh! Ele se levantou devagar, pegando a pistola que estava no colo. Os cachorros do sítio que estavam dormindo levantaram as cabeças. Eles não latiram. Eles rosnaram. Aquele rosnado baixo, gutural, de quando sentem cheiro de predador. Roberto apagou a lanterna que estava na mesa. Ficamos na escuridão total. Entra! Cida, ele sussurrou, a voz tensa. Acorda a Júlia. E se eu mandar correr, vocês correm para o mato. Roberto, o que é? Ele apontou para o final da estrada de terra, lá longe, perto da porteira do sítio.
2 faróis. Eles estavam vindo devagar, com as luzes baixas, tentando não fazer barulho. Um carro grande, uma caminhonete. Eles nos acharam. Como? Como eles nos acharam no meio do nada? E então eu lembrei. O celular. Eu tirei a bateria, mas só depois de ouvir o áudio. Só depois de alguns minutos parada na estrada conversando com o Roberto. O sinal. O maldito sinal de GPS. O coronel Otávio não tinha apenas dinheiro, ele tinha tecnologia, ele tinha rastreado o celular da Júlia antes de eu desligá-lo. Entra! Roberto empurrou meu ombro. Agora! Corri para dentro, o coração batendo na garganta. A guerra não tinha acabado na mansão, a guerra tinha nos seguido até o refúgio. E dessa vez, não havia portão eletrônico para nos proteger. Havia apenas uma porta de madeira velha, um sargento aposentado com uma arma antiga e uma mãe disposta a tudo. O som do motor se aproximava. Você já sentiu esse medo? O medo de não ter para onde correr? Se você está torcendo pela Cida e pela Júlia, deixe seu like agora. Isso ajuda a nossa história a chegar a mais pessoas que precisam saber que não estão sozinhas. E segura o coração, porque o que vai acontecer nessa madrugada vai mudar tudo. O som do motor da caminhonete morreu lá fora. Os faróis se apagaram, e o mundo mergulhou num breu absoluto. Aquele silêncio não era paz. Era a respiração presa de 4 pessoas dentro de uma casa velha e de 2 predadores lá fora. Eu estava agachada no chão da sala, ao lado do sofá onde a Júlia estava encolhida. Senti a mão da minha filha suada, fria como gelo, apertando meu pulso até doer. Eles vieram me matar, mãe, ela sussurrou, os dentes batendo. Eles vieram terminar o serviço. Ninguém vai morrer hoje, Júlia. Minha voz saiu firme, embora por dentro eu estivesse desmoronando. Ninguém entra nessa casa sem passar por mim. A tia Dete apareceu na porta da cozinha. Ela não tinha medo nos olhos. Tinha aquela dureza de quem já matou cobra com um pedaço de pau. Na mão, ela segurava um facão enferrujado, daqueles de cortar mato. Roberto, ela chamou, baixo. A porta dos fundos é fraca, a tranca é velha. Roberto estava na janela, espiando por uma fresta da cortina de chita. A pistola na mão direita, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Fica de olho nos fundos, Dete lhe ordenou, sem olhar para trás. Se alguém tentar entrar, não pergunta quem é. Corta. Dete assentiu e sumiu na escuridão do corredor. Eu olhei para o meu ex-marido. Aquele homem que eu achei que conhecia, que eu achei que era apenas um aposentado cansado, tinha se transformado. A postura dele mudou. Ele não era mais o Roberto que reclamava da dor nas costas, ele era o sargento. E naquela noite, naquele fim de mundo, ele era a única barreira entre nós e o inferno. Lá fora, uma voz quebrou o silêncio. A voz do coronel Otávio. Mas não era um grito. Era pior. Era uma conversa calma, como se ele estivesse falando com um vizinho sobre o tempo. O motor do seu carro ainda deve estar quente. Roberto não respondeu. O silêncio é a melhor arma de quem está na defensiva. Deixa o inimigo na dúvida. Vamos ser razoáveis, continuou Otávio. A voz dele parecia vir de todos os lados. Você está cometendo um crime, sargento. Sequestro. Cárcere privado. Você tirou minha nora da minha casa sem o consentimento do marido. Isso dá cadeia. Você quer perder sua aposentadoria? Quer morrer na prisão como um criminoso comum? Eu senti a Júlia tremer ainda mais. É mentira, mãe. Ela choramingou. Eu vim porque eu quis. Eu sei, filha. Ele está tentando entrar na mente do seu pai. Roberto! Otávio gritou agora, perdendo a paciência. Mande a Júlia sair. O Tiago quer conversar com a esposa. Eles têm um casamento para salvar. Se ela sair agora, por bem, a gente esquece o soco que você me deu. A gente esquece a invasão. Ninguém se machuca. Ninguém se machuca. A hipocrisia daquele homem me dava náuseas. Foi então que ouvi a outra voz. A voz que me dava mais nojo que a do coronel. A voz do Tiago. Júlia? Amor? Ele estava mais perto da janela. Eu podia ouvir o cascalho sendo esmagado pelos sapatos dele. Júlia, por favor, não faz isso com a gente. O papai está nervoso, mas ele só quer o nosso bem. Sai daí, amor. Vamos para casa. Eu comprei aquele chocolate que você gosta. Vamos conversar.
Eu prometo que tudo vai ficar bem. Aquilo foi um golpe baixo. O Tiago não estava usando força bruta. Ele estava usando a arma que usou durante 3 anos. A manipulação. O gaslighting. Ele estava tentando fazer a Júlia acreditar que o pesadelo que ela viveu era apenas um nervosismo, que ela estava exagerando, que tudo podia ser resolvido com chocolate e submissão. Olhei para a Júlia. Por um segundo, vi a dúvida nos olhos dela. Aquele condicionamento maldito, aquela voz interna que dizia: será que a culpa é minha? Será que se eu sair, eles param? Ela fez menção de levantar. Se eu for, talvez eles deixem vocês em paz, ela sussurrou. Agarrei o braço dela com força. Não, sibilei. Você não vai. Ele não te ama, Júlia. Ele é o isca do anzol. Se você sair por aquela porta, você nunca mais volta. Você vai virar a Lúcia. Você quer terminar como a mãe dele? O nome da sogra morta foi como um balde de água fria. A Júlia parou. O olhar dela endureceu. Roberto, que ouvia tudo, finalmente falou. Ele não gritou. Ele projetou a voz, firme e autoritária. A Júlia não sai, e vocês não entram. O próximo passo que vocês derem em direção a essa casa vai ser considerado invasão de propriedade. E eu vou defender minha família. Você vai atirar num coronel? Otávio riu lá fora. Uma risada seca, sem alegria. Você não tem coragem, sargento. Você é um verme, um subordinado. Você passou a vida inteira obedecendo ordens de homens como eu. Abaixa essa arma e abre a porta. Eu não recebo ordens de bandido fardado, Roberto respondeu. E aqui não é o quartel. Aqui é minha terra. E na minha terra, invasor sai deitado. Houve um silêncio tenso. E então, o som de vidro quebrando. Uma pedra. Eles jogaram uma pedra na janela da cozinha. O barulho foi explosivo no silêncio da noite. A Júlia gritou. Dete apareceu no corredor, segurando o facão com as 2 mãos. Eles estão tentando a janela dos fundos, ela avisou. Roberto se moveu rápido. Cida, leva a Júlia para o quarto mais fechado, tranca a porta e se esconde debaixo da cama. Vai, eu não vou te deixar sozinho. Vai agora. Ele rugiu. Eu preciso saber que vocês estão seguras para poder fazer o que precisa ser feito. Puxei a Júlia pelo braço. Corremos para o quarto dos fundos, um quartinho sem janelas que servia de despensa. Empurrei ela para dentro. Fica aqui. Quieta. E você, mãe? Eu vou ajudar seu pai. Tranquei a porta por fora. Guardei a chave no sutiã. Se eles quisessem pegar minha filha, teriam que me revistar. Teriam que passar por cima do meu cadáver. Voltei para a sala. O Roberto não estava mais na janela. Ele estava perto da porta da frente, encostado na parede, na sombra. Eles estão cercando a casa, ele me disse sussurrando. O Otávio na frente, o Tiago nos fundos. Eles acham que somos presas fáceis. O que a gente faz, Roberto? A gente espera o primeiro erro deles. E o erro aconteceu. O Tiago, achando que a janela da cozinha estava livre porque a Dete tinha recuado, tentou forçar a entrada. Ouvimos o barulho da madeira velha estalando. Ele estava chutando a porta dos fundos. Abre isso aqui! Tiago gritava, a voz histérica. Eu quero a minha mulher! Eu tenho direitos! Direitos! Aquele moleque mimado falava em direitos enquanto invadia uma casa na madrugada. Roberto correu para a cozinha. Eu fui atrás. A porta de madeira estava tremendo a cada chute. A tranca estava cedendo. Dete estava pronta, o facão erguido. Sai da frente, Dete, Roberto disse. Ele se posicionou em frente à porta. Não apontou a arma para a madeira. Ele apontou para o chão, num ângulo calculado, e disparou. Bam! O tiro dentro da casa pequena foi ensurdecedor. Meus ouvidos zumbiram. O cheiro de pólvora queimada inundou a cozinha instantaneamente, misturando-se com o cheiro de café velho. O chute na porta parou imediatamente. Ouvimos um grito do lado de fora, não de dor, de susto. Tiago tropeçou e caiu, correndo, se afastando da casa como um rato. Pai! Ele atirou! Ele tá louco! Ele atirou! Roberto caminhou até a janela quebrada da cozinha e gritou para fora. O próximo não vai ser no chão, Tiago. O próximo vai ser no meio da sua testa. Silêncio lá fora. O coronel Otávio não gritou de volta. E isso me assustou mais do que os gritos do Tiago. O coronel ficou quieto. Ele estava calculando. Ele estava reavaliando a situação. Ele percebeu que o Roberto não estava blefando. Cida, Roberto se virou para mim.
Ele estava pálido, suando frio. O braço dele, o esquerdo, tremia levemente. O tiro tinha custado caro para os nervos dele. Liga para a polícia. Agora, mas aqui não pega sinal direito. Tenta. Sobe no telhado, vai na varanda, faz qualquer coisa. Mas chama alguém, porque o Otávio não vai embora. Ele vai esperar a gente cansar, ou vai tentar colocar fogo na casa. Fogo. Olhei para as paredes de madeira e a alvenaria seca, para o teto de telha-vã. Se eles jogassem uma tocha, um coquetel molotov, a gente viraria churrasco em minutos. Corri para a sala, peguei meu celular. Sem sinal, subi numa cadeira perto da janela mais alta. Um pontinho de sinal. Disquei 190. Chamou. Polícia Militar, emergência. Pelo amor de Deus, eu sussurrei, com medo de que o Otávio ouvisse. Estamos sendo atacados. Sítio Santa Luzia, Estrada de Magé. Tem homens armados tentando invadir. Senhora, qual o ponto de referência? É o sítio da Bernadette, perto da antiga olaria. Mandem alguém rápido. Eles estão armados. A ligação caiu. Olhei para o visor. Sem sinal. Não sabia se eles tinham entendido. Não sabia se viriam. Magé é grande, a polícia é pouca, e a noite é uma criança perigosa. Desci da cadeira. Conseguiu? Roberto perguntou. Acho que sim, mas não sei quanto tempo vai demorar. Tempo é tudo o que a gente não tem, ele respondeu. E então, sentimos o cheiro. Não era pólvora, não era mato, era fumaça. Fumaça de coisa queimando. Olhei para a fresta debaixo da porta da frente. Uma luz laranja, trêmula, começou a brilhar lá fora. O coronel não estava esperando. Ele não estava blefando. Ele tinha ateado fogo na varanda. Roberto! Eu gritei. Fogo! Fogo. Não existe som mais aterrorizante do que o estalo da madeira seca sendo devorada pelas chamas. A varanda de madeira velha da tia Dete, ressecada por anos de sol, pegou fogo como se fosse papel. A fumaça preta começou a entrar pelas frestas da porta e da janela, invadindo a sala, sufocando o ar, ardendo nos olhos. Vamos sair pelos fundos, gritou Roberto, cobrindo o nariz com a gola da camiseta. Júlia tossia, encolhida no chão. Eu a puxei pelo braço. Dete correu para a cozinha, ainda segurando o facão. O calor estava aumentando. O fogo não era apenas uma ameaça. Era um monstro vivo, rugindo, alimentado pela loucura de um homem que preferia ver tudo virar cinzas a perder o controle. Corremos para a cozinha. A porta dos fundos, aquela que o Tiago tinha chutado, estava entreaberta, pendurada por uma dobradiça. Roberto chutou a madeira para abrir passagem. Saiam! Corram para o mato! Dete saiu primeiro, depois Júlia. Eu fui atrás. Mas quando pisamos na terra batida do quintal, iluminados apenas pela luz laranja das chamas que subiam pelo telhado da casa, descobrimos que não havia para onde correr. O coronel Otávio estava lá. Ele sabia que sairíamos pelos fundos. Ele era militar. Ele conhecia táticas de cerco. Ele estava parado a 5 metros de nós, bloqueando o caminho para a mata. A camisa social branca estava desabotoada no colarinho, manchada de fuligem. O rosto dele, iluminado pelo fogo, parecia uma máscara demoníaca. E na mão direita, apontada para o peito do Roberto, estava uma pistola prateada. Uma 45. Arma de guerra. Ninguém corre, disse Otávio. A voz dele não tremia. Era a voz de quem estava dando uma ordem final. Tiago apareceu logo atrás dele, saindo da sombra de uma árvore de manga. Ele estava sujo de terra, mancando, com os olhos arregalados de pânico, mas segurava um pedaço de pau grosso na mão. Solta a arma, Roberto ordenou Otávio. Roberto parou. Ele tinha a sua própria arma na mão, apontada para baixo. Ele olhou para a 45 do coronel. Olhou para mim. Olhou para a Júlia. Se eu soltar, você mata a gente, disse Roberto calmo. Se você não soltar, eu mato a sua filha primeiro. Otávio moveu o cano da arma, apontando diretamente para a cabeça da Júlia. A Júlia soltou um grito abafado e se escondeu atrás de mim. Eu abri os braços, fazendo um escudo humano. Você é louco, eu gritei, minha voz rasgando a fumaça. Você vai matar todo mundo? É isso que um cidadão de bem faz? Eu vou limpar a honra da minha família, cuspiu Otávio. Tiago, pega a sua mulher. O Tiago hesitou.
Ele olhou para o pai. Olhou para o fogo que já consumia o telhado da casa da tia Dete. Pai. A casa está queimando. Vamos embora. A polícia vai chegar. Pega a sua mulher, rugiu Otávio, sem tirar os olhos, e a arma da direção da Júlia. Seja homem, moleque, pega o que é seu. Tiago, movido pelo medo cego que tinha do pai, avançou. Ele veio na minha direção com um pedaço de pau. Roberto fez menção de levantar a arma para atirar no Tiago, mas Otávio gritou: Tenta, tenta, e eu explodo a cabeça dela. Roberto travou. Era o cheque-mate. Ele não podia atirar no Tiago sem arriscar que o Otávio atirasse na Júlia. Tiago chegou perto. Ele estendeu a mão para agarrar o braço da Júlia, que chorava atrás de mim. Vem, Júlia. Por favor. Foi nesse momento que eu, Maria Aparecida, costureira, mãe, avó futura, esqueci que tinha medo. Esqueci que ele era homem e eu mulher. Esqueci que ele tinha um pau e eu tinha as mãos vazias. Quando a mão do Tiago tocou no meu ombro para me empurrar, eu não recuei. Eu avancei. Gritei. Um grito que veio do útero. Tira a mão de mim! Eu enterrei minhas unhas no rosto do Tiago, com força, com ódio. Rasguei a pele dele desde os olhos até o queixo. Tiago urrou de dor e largou o pau, levando as mãos ao rosto ensanguentado. Sua vadia! Ele gritou, cego de dor. A distração foi mínima. 1 segundo. Mas foi o segundo que o sargento Roberto precisava. Enquanto Otávio olhava, surpreso, para o filho sangrando, Roberto não atirou. Ele sabia que um tiroteio àquela distância poderia atingir qualquer um. Ele largou a arma no chão e se lançou sobre o coronel. Foi um movimento suicida. Um tackle de futebol americano. Roberto bateu com o ombro no peito do Otávio. Os dois homens, velhos de guerra, rolaram na terra batida. A arma do Otávio disparou. Bang! O som foi muito mais alto que o tiro anterior. Júlia gritou. Pai! Eu vi o sangue espirrar, mas não sabia de quem era. Eles rolavam no chão, levantando poeira. Otávio era maior, mais pesado. Ele tentava apontar a arma para o rosto do Roberto. Roberto segurava o pulso do coronel com as duas mãos, os dentes trincados, as veias do pescoço saltando. Tiago, recuperado do arranhão, viu o pai em perigo. Ele pegou o pedaço de pau do chão e levantou para bater na cabeça do Roberto. Não! Gritei. Mas eu estava longe. Não daria tempo. Foi aí que a tia Dete agiu. Ela não gritou. Ela não avisou. Ela simplesmente balançou o facão. Não para cortar, mas de prancha. A lâmina larga de aço bateu nas costas do Tiago com um som surdo e pesado. Plaft! Tiago caiu de cara no chão, gritando, se contorcendo de dor. No chão, a luta continuava. Otávio estava por cima do Roberto. Ele estava conseguindo virar o cano da arma. O cano olhava para o olho do Roberto. Morre, seu verme! Otávio grunhia, babando de esforço. Roberto olhou para o coronel, e eu vi nos olhos do meu ex-marido aquela frieza profissional. Ele não estava lutando com raiva. Ele estava lutando com técnica. Roberto parou de resistir à força do braço. Ele usou o peso do Otávio contra ele. Ele girou o quadril, tirou o corpo de baixo e, num movimento rápido e seco de jiu-jitsu policial, ele torceu o braço do coronel para trás. Ouviu o estalo. Crack! O som de osso quebrando. O húmero do braço direito do coronel partiu. Otávio soltou um uivo desumano. A arma caiu da mão dele. Roberto não parou. Ele rolou por cima, imobilizou o coronel com o joelho nas costas e pegou a arma do chão. Ele encostou o cano quente da pistola na nuca do Otávio. Acabou, Roberto disse, ofegante. O fogo na casa crepitava alto, iluminando a cena dantesca. Tiago gemia no chão, com a Dete em pé sobre ele, o facão apontado para o pescoço dele. Otávio gemia de dor, o braço quebrado num ângulo antinatural, dominado pelo homem que ele chamou de verme. Eu corri até o Roberto. Você está bem? O tiro. Roberto olhou para o próprio braço esquerdo. O bíceps estava rasgado. O tiro tinha pegado de raspão, arrancando um pedaço de carne. Sangrava muito, manchando a camiseta preta. Estou vivo, ele disse, cuspindo terra. Júlia? Júlia correu até nós. Ela se jogou sobre o pai, chorando. Papai, você está sangrando. É só um arranhão, filha. Tira o cinto dele.
Júlia, com as mãos trêmulas, tirou o cinto das calças do coronel Otávio. O Roberto usou o cinto para amarrar as mãos à boa e a quebrada do coronel nas costas. Otávio gritou de dor novamente. Isso é tortura. Otávio choramingou, a cara na terra. Eu tenho direitos. Direitos! Roberto se levantou, cambaleando um pouco pela perda de sangue. Você perdeu seus direitos quando tentou queimar minha família viva. Foi então que ouvimos, ao longe, na estrada de terra, sirenes. Não uma, várias. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar entre as árvores, cortando a fumaça. A polícia. Eu caí sentada no chão, exausta. A adrenalina abandonou meu corpo de uma vez, deixando apenas o tremor. Olhei para minha casa, a casa da Dete. Em chamas. O teto desabou com um estrondo, levantando faíscas para o céu estrelado. Tudo perdido. As fotos, as roupas, os móveis da Dete. Mas olhei para o lado. Júlia estava viva. Roberto estava vivo. Dete estava viva. Eu estava viva. Os carros da polícia entraram no pátio, freando bruscamente. Policiais desceram com armas em punho, iluminando tudo com lanternas táticas. Polícia! Larguem as armas. Roberto levantou as mãos devagar. Sou sargento da reserva Roberto Mendes, ele gritou. A situação está controlada. Os agressores estão no chão. Um homem saiu de uma das viaturas. Um homem alto, de cabelos brancos, delegado Pontes. Ele olhou para a casa em chamas. Olhou para o coronel amarrado e gemendo. Olhou para o Tiago dominado por uma senhora com um facão. E olhou para o Roberto sangrando. Beto! O delegado baixou a arma. Mas que inferno aconteceu aqui? Roberto sorriu. Um sorriso cansado, cheio de sangue nos dentes. Justiça, Pontes. Aconteceu a justiça. Enquanto os paramédicos chegavam para atender o Roberto e levar o lixo humano, Otávio e Tiade, eu abracei a Júlia. Ela olhou para o Tiago sendo algemado. Ele chorava, pedindo pelo papai, pedindo desculpas, pedindo clemência. Mãe. Ela sussurrou. O que foi, filha? Ele parece tão pequeno agora. Olhei para o Tiago. E era verdade. Sem a proteção do pai, sem a arrogância do dinheiro, sem o poder da violência, ele era apenas um menino mimado e quebrado. Monstros sempre parecem pequenos quando a gente acende a luz, minha filha. A noite do medo tinha acabado. O dia estava prestes a nascer. Mas a batalha nos tribunais, essa estava apenas começando. E eu estava pronta. O sargento Roberto foi um herói, não foi? Se você acha que todo pai deveria defender sua filha assim, comente pai herói aqui embaixo. Mas a guerra ainda não acabou. Agora vem a delegacia, o julgamento e a tentativa deles de virar o jogo. Será que o dinheiro do coronel ainda vale alguma coisa? Vamos descobrir na próxima parte. A delegacia cheirava a café frio, suor velho e desespero. Era um contraste brutal com o cheiro de mato queimado que ainda impregnava nossas roupas e nossos cabelos. Eram 4 da manhã. O mundo lá fora dormia, mas dentro daquelas paredes de concreto pintadas de cinza, o pesadelo estava sendo registrado em papel carbono e boletins de ocorrência. Eu estava sentada num banco de madeira dura, segurando um copo de água de plástico que tremia na minha mão. Ao meu lado, a Júlia. Ela parecia uma boneca de pano que foi rasgada e costurada às pressas. O rosto inchado, o curativo na testa feito pelos paramédicos, o olhar fixo num ponto inexistente no chão. Roberto tinha sido levado para o hospital na ambulância. Perda de sangue significativa, o médico disse. Eu queria ir com ele. Meu coração gritava para ir com ele. Mas o Roberto, mesmo na maca, segurou meu pulso com a mão boa e disse: Fica com a Júlia. Garante que eles não saiam pela porta da frente. E era isso que eu estava fazendo. Montando guarda. Do outro lado da sala de espera, algemado a um banco de metal, estava o Tiago. Ele não parecia mais o príncipe do casamento. O rosto estava arranhado pelas minhas unhas, e eu não sentia um pingo de remorso por isso. A camisa de linho cara estava rasgada e suja de terra. Ele chorava. Mas não era um choro de arrependimento. Era um choro de criança mimada que teve o brinquedo tirado. Um choro de por que isso está acontecendo comigo. O coronel Otávio estava numa sala separada. Mesmo com o braço quebrado, mesmo preso, ele exigia tratamento especial. Eu ouvia os gritos abafados dele através da porta fechada.
Vocês sabem com quem estão falando? Eu quero meu advogado. Eu vou processar esse delegado de meia tigela. O delegado Pontes saiu da sala do coronel, fechando a porta com força. Ele ajeitou o coldre na cintura e caminhou até nós. Ele parecia cansado, mas satisfeito. Dona Cida, ele disse, com respeito. O Roberto é um homem de sorte. E de coragem. Já liguei para o hospital. Ele está estável. Vai precisar de cirurgia no braço, mas não corre risco de morte. Soltei o ar que eu nem sabia que estava prendendo. Graças a Deus. E esses dois? Apontei com a cabeça para o Tiago e para a porta do coronel. Eles vão ficar presos? O flagrante é inafiançável, Dona Cida. Tentativa de homicídio, incêndio criminoso, lesão corporal grave, cárcere privado. A lista é longa. O coronel vai ser transferido para um presídio militar assim que o braço for enfaixado. E o rapaz? Pontes olhou para o Tiago com desprezo. O rapaz vai para a cela comum. Tiago ouviu. Ele levantou a cabeça bruscamente. Cela comum? A voz dele saiu aguda, histérica. Não. Eu tenho curso superior. Eu tenho direitos. Eu não posso ficar misturado com bandido. Eu levantei. Minhas pernas doíam, meu corpo reclamava da idade, mas minha alma estava em pé de guerra. Caminhei até ele. Bandido? Perguntei, olhando-o de cima. Você invadiu uma casa na madrugada. Você ajudou a colocar fogo onde sua esposa estava. Você ia bater no seu sogro com um pau. Você é o quê, Tiago? Cidadão de bem? Foi o meu pai. Tiago gritou, as algemas batendo no banco. Foi ele que mandou. Dona Cida, a senhora sabe como ele é. Eu fui obrigado. Eu tinha medo. Se eu não fizesse, ele me batia também. Eu sou uma vítima. Ele olhou para a Júlia, buscando salvação. Júlia, amor. Fala para eles. Fala que eu sou bom. Fala que eu sempre te dei tudo. Eu comprei aquele carro para você. Eu te levei para a Europa. Eu só não conseguia dizer não para ele. A Júlia levantou a cabeça lentamente. O olho roxo estava quase fechado de tão inchado. Ela olhou para o marido, para o homem com quem dividiu a cama por 3 anos. Eu vi o momento exato em que o véu caiu dos olhos da minha filha. Ela não via mais o marido. Ela via um rato, um ser minúsculo, rastejante, disposto a vender a própria dignidade para salvar a pele. Júlia se levantou. Ela caminhou até ele, mancando um pouco. Tiago, a voz dela era rouca, seca como o deserto. Você diz que ele te obrigou. Mas quando você me viu sangrando no quarto, quando você me viu chorando no banheiro, ele estava segurando a sua mão, ele estava te obrigando a rir das piadas dele, enquanto eu limpava o chão de joelhos. Eu tinha medo de perder a herança. Júlia, ele confessou, num ato falho de sinceridade grotesca. Se eu enfrentasse ele, ele me deserdava. Eu fiz isso por nós, pelo nosso futuro. Por dinheiro, ela corrigiu. Você me vendeu por dinheiro. Você vendeu a sua mãe por dinheiro. E agora está vendendo seu pai para tentar se livrar da cadeia. Júlia, por favor. Ele tentou pegar na mão dela, mas as algemas o impediram. Eu te amo. Foi aí que eu agi. Não aguentei ouvir aquela palavra sair da boca imunda dele. Dei um passo à frente e desferi um tapa no rosto do Tiago. Não foi um tapa forte como o do Roberto, foi um tapa de mãe, um estalo seco, humilhante, pedagógico. O som ecoou na delegacia silenciosa. Os policiais pararam de digitar. O delegado Pontes fingiu que estava lendo um papel e olhou para o outro lado. Tiago colocou a mão no rosto, chocado. Nunca mais, eu disse, com o dedo em riste na cara dele. Nunca mais use a palavra amor. Você não sabe o que é isso. Amor protege. Amor cuida. Amor enfrenta coronel, enfrenta fogo e enfrenta bala. O que você tem é ganância e covardia. Tiago começou a chorar copiosamente. Lágrimas gordas, feias. Dona Cida, me perdoa, eu estou arrependido. Olhei para ele com nojo. Guarda as suas lágrimas, Tiago. Lágrimas de homem frouxo sujam mais do que sangue. O sangue a gente lava. A covardia não. A covardia gruda na alma. Virei as costas para ele. Delegado, chamei. Quero prestar depoimento. Quero contar tudo. Desde o primeiro dia, desde a primeira humilhação no casamento, eu anotei tudo. Tenho datas. Tenho testemunhas. Vamos agora, disse Pontes.
Mas antes de entrarmos na sala, a porta onde estava o coronel Otávio se abriu. 2 policiais militares estavam levando ele para a transferência. O braço quebrado estava numa tipóia improvisada. O rosto dele estava cinza de dor, mas a arrogância. A arrogância ainda estava lá, intacta, blindada. Ele passou por nós. Ele parou e olhou para o Roberto, que não estava lá. E depois para mim. Isso não vai ficar assim. Maria Aparecida, ele rosnou. Meus advogados vão destruir a vida de vocês. Eu vou tirar tudo o que vocês têm. Vou processar o Roberto por agressão. Vou alegar insanidade temporária. Eu sou coronel. Eu tenho medalhas. Eu senti o medo tentar voltar. Aquele medo antigo de que os poderosos sempre vencem. Mas então, o delegado Pontes fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele tirou uma pasta amarela de dentro de uma gaveta. Uma pasta velha, com as bordas gastas. Ele caminhou até o coronel e levantou a pasta na altura dos olhos dele. Coronel Otávio, disse Pontes, com uma calma mortal. Antes de ligar para os seus advogados, o senhor deveria saber que o sargento Roberto não veio aqui só para salvar a filha. Ele veio me entregar isto. Otávio olhou para a pasta. E eu vi. Pela primeira vez naquela noite, eu vi o terror real nos olhos dele. O que é isso? Ele perguntou, a voz falhando. O inquérito da Dona Lúcia, sua falecida esposa. Pontes sorriu sem mostrar os dentes. O Roberto guardou uma cópia não oficial, com fotos, com depoimentos de vizinhos que foram esquecidos na época, e com um laudo complementar de um legista que se aposentou e decidiu limpar a consciência antes de morrer. Otávio ficou branco, transparente. Isso é passado. Prescreveu. Homicídio qualificado? Pontes balançou a cabeça. E tem mais. O Roberto me trouxe gravações. Áudios. Parece que ele andou investigando a sua vida financeira também, coronel. Contas no exterior não declaradas, lavagem de dinheiro usando a patente. A Polícia Federal vai adorar conversar com o senhor. O coronel Otávio, o homem de ferro, o gigante que batia em mulheres, começou a tremer. Ele olhou para o filho, que chorava no banco, olhou para a nora que ele espancou. E olhou para mim, a costureira que ele desprezou. Eu estou passando mal, ele murmurou, levando a mão ao peito. Azar o seu, disse Pontes. Levem ele. Os policiais arrastaram o coronel para fora. Ele não saiu marchando. Ele saiu arrastado, as pernas falhando, um velho doente e criminoso sendo levado para o lugar onde ele sempre deveria ter estado. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio na delegacia mudou. Não era mais um silêncio de medo, era um silêncio de alívio. Olhei para Júlia. Ela estava encostada na parede, observando o marido algemado. Ela não chorava mais. Mãe, ela disse. Oi, filha. Vamos no hospital. Eu quero ver o meu pai. Vamos. E mãe? Ela olhou para o Tiago uma última vez e depois virou as costas para ele, definitivamente. Obrigada por ter arrombado a porta. Eu arrombaria o mundo inteiro por você, Júlia. Saímos da delegacia. O sol estava nascendo. O céu do Rio de Janeiro estava pintado de rosa e laranja, indiferente à tragédia humana, belo e renovado. Eu estava suja de fuligem. Minha casa tinha queimado. Meu ex-marido estava no hospital. Minha filha estava machucada por dentro e por fora. Mas nós estávamos livres. Pela primeira vez em 3 anos, minha filha respirava sem pedir permissão. E eu sabia que, a partir daquele nascer do sol, nada mais seria como antes. A gaiola de ouro tinha derretido no fogo. Agora só restava a vida real. E a vida real, por mais dura que seja, é a única que vale a pena ser vivida. Uau, que reviravolta! Ver o coronel Otávio perder a pose não tem preço, não é? E o tapa da Cida no Tiago. Quem aí aplaudiu de pé? Se você está gostando dessa jornada de justiça, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa de coragem. Mas não vá embora ainda. A poeira baixou, mas as feridas ficaram. Como essa família vai se reconstruir depois de perder a casa e quase perder a vida? O final dessa história vai te emocionar. O hospital cheirava a iodo e cera de piso. Era um cheiro limpo, mas frio, o oposto do cheiro de fumaça e terra queimada que ainda estava impregnado nos meus cabelos. Eram 11 da manhã do dia seguinte.
O sol lá fora estava radiante, como se zombasse da nossa noite de trevas. Eu estava sentada na poltrona ao lado da cama do Roberto. Ele dormia. O braço esquerdo estava enfaixado, uma tipóia branca segurando o peso daquele membro que quase foi arrancado por uma bala calibre 45. Olhei para ele. Roberto tinha envelhecido 10 anos naquela noite. As rugas pareciam mais profundas, a pele mais cinza, mas, mesmo dormindo, a expressão dele era de paz. A paz do guerreiro que cumpriu sua missão. A porta do quarto se abriu devagar. Era a Júlia. Ela tinha tomado banho no hospital mesmo. Vestia uma roupa emprestada por uma enfermeira bondosa, uma calça de moletom larga e uma camiseta branca. O rosto ainda estava inchado, o olho roxo, o curativo na testa, mas ela andava. Ela não se arrastava mais. Ele acordou? Ela sussurrou. Ainda não. A cirurgia demorou 3 horas. O médico disse que ele teve sorte de não perder o movimento da mão. Júlia se aproximou da cama. Ela tocou na mão direita do pai, a mão que desferiu o soco, a mão que segurou a arma, a mão que nos salvou. Ele quase morreu por mim, mãe, ela disse, e uma lágrima solitária escorreu. E eu passei 3 anos sem visitar ele direito porque o Tiago dizia que ele era muito grosso. O Tiago mentiu sobre tudo, filha. O Tiago queria te isolar, e a melhor forma de isolar uma mulher é fazê-la acreditar que sua família não presta. Júlia apertou a mão do pai. Nunca mais, ela prometeu para o homem adormecido. Nunca mais eu vou deixar homem nenhum falar mal de você. Naquele momento, Roberto abriu os olhos. Eram olhos cansados, injetados de sangue, mas vivos. Se você continuar chorando em cima de mim, vou achar que morri. E isso é o velório, ele resmungou, a voz rouca da anestesia. Pai. Júlia sorriu entre lágrimas e beijou a testa dele. Como você está, sargento? Perguntei, levantando e ajeitando o travesseiro dele. Doendo até a alma, Cida, mas inteiro. Ele olhou ao redor. Cadê o lixo? Presos. A resposta veio da porta. O delegado Pontes entrou, segurando uma prancheta. E dessa vez, Beto, eles não saem tão cedo. Pontes puxou uma cadeira e sentou-se. Ele parecia ter tirado um peso das costas também. As notícias são boas, disse o delegado. O coronel Otávio foi transferido para o batalhão prisional da PM. A quebra do braço foi feia, vai precisar de cirurgia também. Mas o que doeu mais nele não foi o osso, foi a humilhação. A imprensa descobriu. A imprensa? Perguntei. Sim. Coronel agride Nora, incendeia a casa e troca tiros com sargento da reserva. Está em todos os jornais. A carreira política que ele planejava acabou antes de começar. E tem mais. A Polícia Federal se interessou pelas gravações que o Roberto guardava. Parece que o coronel tem contas não declaradas no Uruguai. Lavagem de dinheiro. E o Tiago? Júlia perguntou. A voz dela endureceu ao pronunciar o nome. O Tiago. Pontes balançou a cabeça com desprezo. Ele está numa cela de triagem em Benfica. Passou a noite chorando e gritando que o pai o obrigou a tudo. O advogado do pai já avisou que não vai defender o filho. Eles estão se canibalizando, um jogando a culpa no outro. É o fim da dinastia. Eu olhei para a Júlia. Esperava ver pena. Esperava ver aquele resquício de amor doentio. Mas não vi. Vi apenas alívio. Que eles apodreçam, disse minha filha, e foi aí que eu soube. No lugar dela, nasceu uma mulher sobrevivente. E sobreviventes não têm pena de predadores. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não foi fácil. Quem diz que depois da tempestade vem a bonança nunca viu o estrago que uma tempestade faz. Depois da tempestade vem a lama, os escombros, o trabalho duro de limpar a sujeira. A casa da tia Dete tinha virado carvão. Perda total. Eu trouxe a Dete para morar comigo na minha casa no subúrbio. Trouxe a Júlia também. De repente, minha casa pequena de 2 quartos abrigava 3 mulheres quebradas e um sargento em recuperação. Roberto passava o dia lá, fazendo fisioterapia e comendo meu bolo, embora dormisse no apartamento dele. A casa ficou apertada, tinha fila para o banheiro, tinha colchão na sala, mas pela primeira vez em 3 anos, aquela casa tinha vida. Júlia teve pesadelos todas as noites no primeiro mês. Ela acordava gritando: Não, não, não!
suando frio, achando que estava trancada no quarto da mansão. Eu corria para a cama dela, abraçava aquele corpo trêmulo e repetia: Você está segura. A porta está aberta. Ninguém tem a chave além de você. A desintoxicação do medo é lenta. Nos primeiros dias, Júlia pedia permissão para tudo. Mãe, posso pegar um copo d'água? Mãe, posso ligar a TV? Era o reflexo condicionado do adestramento do coronel. Júlia, eu disse um dia, parando na frente dela: Nesta casa, você não pede, você faz. Essa casa é sua voz é sua. Ela chorou, chorou muito. O choro da cura. O processo de divórcio foi litigioso e feio. O advogado do Tiago tentou alegar que a Júlia era instável, que ela provocou a agressão. Tentaram usar o fato de ela estar tomando antidepressivos, que eles mesmos a obrigaram a tomar, contra ela. Mas nós tínhamos o inquérito da Dona Lúcia, tínhamos o laudo de corpo de delito, tínhamos as fotos da casa queimada. E tínhamos a Dete. A Dete foi depor. Aquela senhora do mato, simples, sentou na frente do juiz e disse: Excelência, eu só não cortei a cabeça daquele rapaz porque sou cristã. Mas se ele chegar perto da minha sobrinha de novo, eu esqueço o catecismo. O juiz, um homem sério, teve que esconder um sorriso. Tiago perdeu tudo. Foi condenado a 12 anos de prisão. Otávio pegou 18 anos. Mas a verdadeira vitória não foi a sentença. Foi o dia em que a Júlia voltou a usar batom vermelho. Era uma manhã de domingo, 6 meses depois do incêndio. Estávamos tomando café. A casa cheirava a bolo de fubá e café fresco. Júlia apareceu na cozinha. Ela vestia um vestido florido, solto, daqueles que o Tiago proibia. O cabelo estava solto, brilhoso, e na boca, aquele vermelho vivo que ela amava. Bom dia, família, ela disse, sorrindo. Roberto, que estava lendo o jornal com o braço ainda um pouco rígido, baixou o papel. Os olhos dele encheram d'água. Bom dia, minha princesa. Você está linda. Estou me sentindo eu de novo, pai. Naquele momento, eu entendi o significado da fênix. A gente precisa queimar para renascer. A Júlia tinha virado cinzas na mão daqueles homens, mas agora ela estava renascendo das próprias cinzas, mais forte, mais colorida, mais viva. Mas a vida, como eu disse, cobra seu preço. Roberto nunca recuperou totalmente o movimento do braço. Ele não podia mais atirar com a precisão de antes. Ele mancava um pouco quando o tempo esfriava. Eu ganhei cabelos brancos que não tinjo mais. E ganhei uma desconfiança eterna de quem sorri demais sem mostrar os olhos. E financeiramente, estávamos quebrados. O advogado custou caro. A reconstrução da vida da Dete custou caro. As terapias da Júlia custaram caro. Eu vendi meu carro. Roberto vendeu o Opala, o xodó dele, para pagar as custas do processo. Estávamos andando de ônibus, comendo carne de segunda, contando moedas para pagar a luz. Mas numa noite de sexta-feira, estávamos todos na sala, Dete assistindo novela, Roberto cochilando na poltrona. Júlia corrigindo provas, ela tinha voltado a dar aulas numa escola pública do bairro. E eu costurando. Olhei para aquela cena. Não tinha lustres de cristal, não tinha garçons de luva branca. Tinha um sofá rasgado. Tinha calor. Tinha barulho da rua. Mas tinha paz. Uma paz sólida, pesada, real. A paz de quem não deve nada a ninguém. A paz de quem não tem medo de ser acordado na madrugada. Júlia levantou os olhos das provas e me pegou olhando para ela. O que foi, mãe? Nada, filha. Só estava pensando. A gente perdeu muito, né? Ela sorriu, e aquele sorriso não tinha sombra. A gente perdeu o que não prestava, mãe. A gente perdeu o peso. O que sobrou? O que sobrou é ouro. Ouro. Não o ouro do coronel, mas o ouro que o fogo não derrete. O amor, a lealdade, a coragem. Mas a história não termina aqui. Porque a vida é um ciclo. E 2 anos depois, o destino, esse roteirista irônico, preparou um final para o coronel Otávio que nem eu poderia imaginar. Um final que provou que aqui se faz, aqui se paga, e que a justiça de Deus não falha, nem tarda. Ela apenas espera o momento certo para ser poética. Que jornada, hein? Da mansão do terror para a casa apertada e cheia de amor.
Se você concorda que antes paz num barraco do que guerra num palácio, deixe seu like agora. Mas segura a emoção, porque o final dessa história vai te deixar de queixo caído. O que será que aconteceu com o poderoso Coronel Otávio? O destino reservou uma surpresa que vai fazer você acreditar na lei do retorno. Não perca a última parte. Dizem que o cemitério é o único lugar onde todos os homens são iguais. Mas eu discordo. Até na morte existe diferença. Existe a morte de quem vai cercado de lágrimas e saudades, e existe a morte de quem vai cercado de silêncio e alívio. 2 anos depois daquela noite de fogo, o telefone tocou novamente. Dessa vez, não era a Júlia chorando. Era o advogado do Coronel Otávio. Ou melhor, o advogado público. Porque os advogados caros já tinham abandonado o barco quando o dinheiro foi bloqueado pela Justiça Federal. Dona Maria Aparecida? Sim, estou ligando para informar o falecimento do Sr. Otávio Albuquerque. Meu coração não acelerou. Minhas mãos não tremeram. Eu estava na cozinha, passando café, e continuei passando o café. O cheiro da bebida fresca era a única coisa real naquele momento. Como foi? Perguntei, por pura educação. Infarto massivo, na enfermaria do presídio. Ele estava sozinho. Foi durante a madrugada. Ninguém percebeu até a contagem da manhã. Sozinho. Na madrugada. Ninguém percebeu. A ironia era tão afiada que chegava a cortar. O homem que exigia ser o centro das atenções, que obrigava a família a girar em torno dele como satélites amedrontados, morreu num catre duro, sem ninguém para segurar sua mão, sem ninguém para ouvir sua última ordem. E o enterro? Perguntei. O filho, Tiago, foi notificado. Ele vai cuidar dos trâmites. Mas, o advogado hesitou. Ele não tem recursos para um funeral privado. Vai ser na vala comum se ninguém ajudar. Entendo, eu disse. Meus pêsames à família, se é que sobrou alguma. Desliguei. Caminhei até a varanda. O Roberto estava lá, lixando uma mesa de madeira que ele estava restaurando. O braço esquerdo dele tinha uma cicatriz feia, grossa, e os movimentos eram limitados, mas ele teimava em trabalhar. Dizia que homem parado enferruja. O coronel morreu, eu disse. Roberto parou a lixa. Ele soprou a poeira da madeira. Olhou para o céu azul. Já vai tarde, ele murmurou. Que Deus tenha piedade da alma dele, porque eu não tenho. Não fomos ao enterro. Não mandamos flores. A Júlia também não foi. Naquele dia, ela tinha algo mais importante para fazer. A inauguração da escola dela. Sim, a escola. Com a parte da indenização que conseguimos na justiça, a venda dos carros importados do Tiago e o desbloqueio parcial de bens para reparação de danos, a Júlia realizou o sonho que o casamento tinha enterrado. Ela alugou um casarão antigo no nosso bairro, reformou tudo com a ajuda do Roberto e da Dete e abriu o Jardim da Esperança, uma creche. Mas não uma creche qualquer, uma creche que acolhia, prioritariamente, filhos de mulheres que sofreram violência doméstica. Eu fui à inauguração. Ver a minha filha lá, cortando a fita vermelha, foi a minha cura. Ela estava linda. Usava um vestido amarelo, solar. O cabelo estava curto, moderno. A cicatriz na testa, onde o prato cortou, ainda estava lá, uma linha fina e branca. Ela não cobria com maquiagem. Ela dizia que era a marca de guerra dela, que lembrava a ela todo dia que ela sobreviveu. Tiago apareceu lá. Sim. Ele teve a audácia. Ele estava em liberdade condicional. Tinha envelhecido 20 anos em 2, magro, calvo, com roupas que pareciam grandes demais para ele. Ele ficou do outro lado da rua, olhando. Eu o vi. O Roberto o viu. O Roberto fez menção de levantar, a mão indo instintivamente para a cintura, onde não havia mais arma. Mas a Júlia segurou o braço do pai. Deixa, pai, ela disse. Ele não existe. Tiago tentou atravessar a rua. Ele trazia uma flor na mão, uma rosa murcha, comprada em algum sinal de trânsito, patético. Quando ele chegou no portão, a Júlia foi até ele. Eu fiquei tensa, pronta para pular no pescoço dele se precisasse, mas a Júlia não precisava de mim. O que você quer aqui? Ela perguntou. A voz dela não tremeu. Eu vim te parabenizar, Tiago gaguejou. Soube do meu pai. Ele morreu. Eu sei. Eu estou sozinho, Júlia. Não tenho ninguém. O banco não me contrata mais. Meus amigos sumiram.
Eu sinto sua falta. A gente podia tentar de novo. Eu mudei. A cadeia me mudou. Júlia olhou para ele. E o olhar dela foi o golpe final. Não foi ódio, não foi raiva, foi indiferença. Tiago, ela disse. Calma. Você não mudou. Você só está sem dono. Você precisa de alguém para te dizer o que fazer, para te sustentar, para validar sua existência. Mas essa pessoa não sou eu. Eu sou a dona da minha vida agora. Mas eu te amo. Não, ela cortou. Você ama a ideia de ter alguém para servir você. Vá embora. E não volte. Se voltar, meu pai não vai precisar atirar no chão. E dessa vez, eu não vou segurar ele. Tiago olhou para o Roberto que estava na varanda da escola, os braços cruzados, a cicatriz no braço à mostra. O ex-marido engoliu em seco. Deu meia volta. Jogou a rosa no bueiro e foi embora, arrastando os pés. Nunca mais o vimos. Dizem que ele mudou de estado. Dizem que virou pastor. Dizem que virou alcoólatra. Sinceramente, não me importa. Ele é passado. E passado a gente deixa onde deve estar, para trás. Hoje, sentada na varanda da minha casa que reformamos e ampliamos, agora com um quarto só para o Roberto, que esqueceu de voltar para o apartamento dele e acabou ficando de vez, não como marido, mas como companheiro de vida, eu olho para o jardim. Tia Dete está lá, brigando com as galinhas que ela insiste em criar no quintal do subúrbio. Roberto está lendo jornal, resmungando das notícias de política. E a Júlia está chegando do trabalho, com o sorriso cansado mas feliz de quem construiu o próprio dia. Aprendi muitas coisas nesses anos de dor e luta. Aprendi que o mal muitas vezes vem disfarçado de tradição, de bons costumes, de regras rígidas. O coronel Otávio achava que era um homem de bem porque tinha dinheiro e poder, mas ele era podre por dentro. Aprendi que o amor de mãe não é só carinho e beijinho. Amor de mãe é, às vezes, arrombar uma porta, é unhar a cara de um homem, é enfrentar o fogo. Amor de mãe é guerra, quando precisa ser. E aprendi sobre o perdão. Eu perdoei a Júlia por ter demorado a falar? Claro. Eu me perdoei por ter demorado a ver? Estou tentando. Todos os dias. Mas a maior lição foi sobre a família. Família não é quem senta na mesa bonita no dia do casamento e come do bom e do melhor. Família é quem está lá quando a mesa vira. Família é quem entra no carro velho de madrugada para te buscar no inferno. Família é quem sangra junto. Olho para a minha mão. As marcas de costureira ainda estão lá. Mas agora tem outras marcas. Marcas invisíveis de quem segurou o peso do mundo e não quebrou. Cida? Roberto me chama. O café está pronto? Está, velho ranzinza. Eu sorrio. Já vou servir. Ele sorri de volta. Aquele sorriso torto, de quem já viu muita coisa ruim, mas escolheu ficar com a coisa boa. A Júlia entra no portão. Mãe, pai, Dete. Ela grita. Trouxe bolo. É bolo de cenoura com chocolate, o favorito dela. A gente senta na mesa da varanda. A mesa é simples, de plástico. Não tem toalha de linho. Não tem taças de cristal, mas tem risada. Tem barulho. Tem gente falando ao mesmo tempo. Tem vida. E enquanto eu corto o bolo, e vejo minha filha rir com a cabeça jogada para trás, livre, leve, sem medo de ser vulgar, sem medo de ser desastrada, eu sei que valeu a pena. Valeu cada lágrima, valeu cada gota de sangue. Valeu o medo, valeu o tiro, porque a liberdade da minha filha não tem preço. E a minha paz é ver que ela aprendeu a voar, mesmo depois de terem cortado as asas dela. As asas crescem de novo, mais fortes, mais bonitas. E quem tentar cortar de novo, bom, vai ter que se haver com a dona Cida e o sargento Roberto. E nós não costumamos errar o alvo. Minha amiga, minha irmã que acompanhou essa jornada até aqui, essa história chegou ao fim, mas a vida real continua. Quantas Júlias existem por aí, trancadas em mansões ou em barracos, achando que o amor dói? Quantas Cidas estão agora, neste momento, sentindo aquele aperto no peito, sabendo que algo está errado? Se essa história tocou você, se ela fez você chorar, se ela fez você sentir raiva ou esperança, eu tenho um pedido especial. Não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família. Mande para aquela amiga que anda sumida. Mande para a sua filha.
Às vezes, tudo o que uma mulher precisa para ter coragem de sair de uma gaiola é saber que existe vida lá fora, saber que existem mães leoas, saber que existem pais que protegem, saber que o final feliz é possível, mesmo que o caminho seja através do fogo. Inscreva-se no canal Recordações de Maria. Aqui, nós não contamos apenas histórias. Nós compartilhamos vidas. Nós damos voz a quem foi silenciada. Deixe seu comentário abaixo. Conte sua história. Deixe seu coração falar. Nós lemos tudo. Nós nos importamos. Lembre-se, você é mais forte do que imagina. E você nunca, jamais, está sozinha. Um beijo no coração. E até a próxima história.